Vamos conversar hoje sobre por que ficamos em relacionamentos abusivos, destrutivos, tóxicos, né? Relacionamentos disfuncionais, etc. e tal. Por quê? Primeira coisa, gente, que a gente precisa é desromantizar a ideia de que um relacionamento abusivo, tóxico, violento, destrutivo e tudo mais, ele é só um relacionamento ruim. Claro que não, por favor, né? No início tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso, né? Com certeza essa pessoa que chegou a atender alguma necessidade sua, muitas demandas de fome que essa mulher ou esse homem, né? Sei lá, tinha no início desse relacionamento, que acabou trazendo essa pessoa para a tua vida. Uma coisa que a gente aprende dentro das terapias, dentro de quando a gente busca esses estudos, é que não são os opostos que se atraem, são os afins. Sempre é pela mesma dor. E aí tem aquela velha história, enquanto que você não olha para isso, você fica repetindo a situação. E aí tem muita gente aí que passa de relacionamento em relacionamento e sempre com a mesma situação. E por que será, né? O problema só é o outro, né? Eu atendo muito, eu vejo muitas situações dentro do meu espaço, de mulheres principalmente, que vêm de casamentos abusivos, super controladores, tóxicos, né? Querem melhorar o casamento, mas acabam se separando porque não tem mais o que fazer, porque elas vão e a pessoa não vai. Outras pessoas chegam aqui com relacionamentos paralelos, né? Mas super tóxicos esses relacionamentos, achando que é a única coisa que tem na face da terra e que porque aquela outra pessoa falou 2, 3 palavras bonitas, colocou ela num pedestal, então, e ela trouxe aquilo como uma verdade até ela ver que tudo aquilo machucava e cada vez machucava mais, então essa pessoa foi buscar, né, esse autoconhecimento, foi fazer terapia e tudo mais, e se percebeu que aquilo era destrutivo, até trazer então muitas doenças físicas, porque o corpo somatiza, né? E ela perceber, então, que ela precisa tomar conhecimento e ser forte o suficiente para viver a vida dela sozinha, saindo dessa relação. Mas a pergunta que eu faço dentro disso é a seguinte: por que uma pessoa fica num relacionamento assim? Aí tu pode dizer assim, Lene, porque gosta. Eu já ouvi muita aí fora falar assim, porque são 2 sem vergonhas, nenhum nem outro. A questão é o buraco é muito mais embaixo. Primeira coisa, existe uma dependência emocional muito grande entre ambas as partes. Um é narcisista e o outro é codependente. 2, no início a pessoa acha que é um caso isolado, que o outro não é tão ruim assim, que é só porque ele não tem um bom dia, né? Não teve um bom dia, não tá muito legal, enfim, que ela vai mudar, que a pessoa vai mudar, que conforme, né, então essa daqui vai mudando, vai buscando conhecimento, vai ajudar o outro a se melhorar também, e aí essa pessoa vai mudar, e isso não acontece, gente. E principalmente, ninguém fica, mas ninguém consegue permanecer numa relação tóxica, numa relação abusiva, numa relação violenta, destrutiva, emocional, sendo saudável, tendo consciência, com autoconhecimento. Porque o que acontece nesse caso quando alguém busca esse crescimento, essa expansão da consciência? Ela começa a responder o outro na altura. Ela começa a entrar no jogo dessa pessoa justamente para poder permanecer ali e ver até onde ela consegue ficar. E aí quando essa pessoa cai fora, ela sai, ela é julgada muitas vezes. Mas ela não precisa de julgamento, ela precisa de uma detox. Uma detox quase que eu diria que nem química. Porque o corpo dessa pessoa, ele tá tão habituado, ele tá tão acostumado à tensão, aquela coisa disfuncional, aquela coisa, aquele desequilíbrio, né? Que essa pessoa, ela acha assim que ela tá desacreditada para uma nova vida. Que ela não consegue mais viver uma vida decente. Né? E muitas vezes essa pessoa, ela sendo uma mulher, ela pode desenvolver fisicamente uma candidíase por repetição, porque a candidíase
quando eu não quero, não aceito mais, né? Meu corpo não aguenta mais, não quer mais, mas eu não consigo sair. Então, tipo, eu repudio, mas eu não consigo sair. E se eu tô nessa relação, eu ainda acabo transando, ficando, com certeza meu corpo vai gritar. Ou um câncer por autoestima super baixa, né? Homens podem entrar numa depressão, numa disfunção íntima muito grande. Eu tenho casos aqui de homens que vieram de relações super tóxicas com mulheres e que estão buscando o seu autoconhecimento, se trabalhando, resgatando a sua autoestima. E é muito bonito esse lugar que elas estão, né? Justamente se revendo como seres humanos, né? Então, aqui quando eu falo relacionamento tóxico, abusivo, não é só de homem para mulher, de mulher para homem também, tá? Então, quando a gente fica nesse lugar, a gente cria uma ansiedade muito grande, enfim. E por quê? Porque essa pessoa acha que ela não consegue mais nada, que só aquele outro que tá ali, que é tóxico, que é prejudicial, só ele consegue suprir o que ela precisa. Eu tenho uma menina, uma cliente nova, que ela tá no relacionamento, ela é muito nova, e ela já tem muita treta familiar, e ela saiu para morar nessa relação, para morar com esse cara, e é muito abusiva essa relação deles, muito, ele é, meu, demais da conta. E ela me disse assim que ele é o único que ama ela. Aí eu perguntei para ela assim, tá, e o quanto você se ama para permanecer e aceitar isso? Então, olha como as pessoas colocam sempre o outro, né? E nunca é sobre o outro. Jesus já dizia, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu me amo? Como é que é a minha relação comigo? Né? Nunca será sobre o outro. Sempre será sobre você. Tudo que o outro te causa, olha o que está reverberando aí dentro. Tanto positivo quanto negativo. Será sobre você. Então, antes de a gente sair julgando pessoas que estão nessa relação, estão saindo e estão lá com uma certa dificuldade num andar de formiguinha para se resgatar, né? Antes de você sair julgando, olhe para ela com compaixão, com amor. Né? E você que está numa relação dessa, se pergunte o que te faz ficar. Mas pelo amor de Deus, não transfira a responsabilidade para filhos, para pai, para mãe, para casa, para dinheiro, para carro, pelo que vocês têm junto. Nunca se esqueça, é por você e para você.